Recentemente eu avaliei duas pessoas com quadros clínicos muito parecidos, mas diagnósticos totalmente diferentes. Uma era uma paciente com esclerose múltipla e já tinha uma dificuldade motora em relação a movimentar uma das pernas, puxava a perna depois de algum tempo caminhando, e outro era um paciente com dor no joelho, um quadro de artrose inicial, mas estava demasiado e tinha dificuldade para caminhar. Já há algum tempo é demasiado, não é uma coisa meio que recente. Então eu já venho acompanhando a dor já há mais de 3 meses. Repara que a primeira paciente do quadro neurológico da esclerose múltipla não é uma paciente de dor crônica. O segundo paciente a gente pode considerar dor crônica por conta do tempo em que ele está inserido no contexto de dor, que é mais de 3 meses. As duas pessoas têm quadros totalmente diferentes em relação ao diagnóstico delas, mas o problema que elas enfrentam é o mesmo, dificuldade para caminhar. Só que, aí que vem a parte interessante, os dois me relataram situações muito parecidas. Eles viajaram, eles nem se conhecem, essas pessoas não são casadas, irmãos, não são nem familiares, nunca se viram na vida. Mas os dois acabaram viajando recentemente e relataram experiências muito parecidas. Uma delas, a paciente da esclerose múltipla, viajou durante alguns dias e precisou caminhar bastante nessa viagem. No primeiro dia caminhou um pouco, no segundo dia um pouco mais e assim por diante, até que no sexto dia caminhou muito mais que no primeiro dia. O marido dela acompanhou tudo isso por um aplicativo de telefone muito interessante para ver quanto eles estavam caminhando por dia, não como um exercício, mas só como uma medida mesmo. Olha, hoje a gente caminhou tantos quilômetros, no dia seguinte caminhamos tantos quilômetros. E ele começou a observar que no primeiro dia ela demorou um tempo para começar a puxar a perna. Puxar a perna porque estava mancando, né? Chega no limiar dela de capacidade funcional e depois fica difícil e começa a puxar a perna para conseguir exercer a função. No segundo dia demorou mais tempo, no terceiro mais tempo ainda, no quarto tempo conseguiu esticar isso mais ainda. Ou seja, a capacidade de exercer a caminhada foi aumentando durante a viagem. O outro paciente do joelho, a mesma coisa. Ele tem dor para fazer atividades normais, como só ficar em pé. Ficar em pé já é doloroso para ele. Só que quando viajou, ele conseguiu fazer caminhadas por um tempo maior sem ficar prestando tanta atenção assim na dor. A dor ela não vinha com a mesma intensidade. Era uma pessoa que precisava tomar remédio diariamente. Quando viajou, até esqueceu de tomar o remédio. O que mudou nesse contexto inteiro? Alguém tratou esse paciente durante a viagem, durante as férias dele? É claro que não. Eu já expliquei aqui há alguns vídeos atrás o que a gente chama de modelo biopsicossocial, que é para entender dor crônica, mas repara que essa explicação não se limita apenas à dor crônica, ela também pode ser usada para explicar o quadro da paciente com esclerose múltipla, com a dificuldade funcional de fazer um movimento. Nesse modelo biopsicossocial é o seguinte, você tem o modelo, a estrutura biológica, a estrutura social do paciente e a estrutura psicológica dele, biopsicossocial. O bio é o mesmo, é a pessoa com diagnóstico de esclerose múltipla ou a pessoa com uma dor no joelho. Esse é o biológico, a fraqueza muscular, isso é biológico. Só que na hora que você pega essa pessoa, igual aqueles brinquedos de caçar, tem a garra que você vai guiando a garra para dentro para pegar um bichinho de pelúcia e ver se você consegue levar ele para casa, e não daquelas caixotes que ficam dentro do shopping, né? Aquela garra para pegar o bichinho de pelúcia, é a mesma coisa. Na hora que você agarra essa pessoa, tira ela do caixote do dia a dia, da rotina, e coloca ela num outro ambiente de viagem que ela está relaxada, com prazer, de repente vivendo mais tempo junto com a família, esfriando a cabeça, renovando a mentalidade para poder depois voltar das férias mais renovado, renovando as energias, como a gente costuma dizer. Essa pessoa, daquele intervalo de tempo, daqueles dias, ela está fora do contexto da rotina. Você tirou o social e o psicológico que ela tinha antes e renovou esses aspectos. Essa mudança é o suficiente para mudar a nossa percepção de dor ou de limitação. Isso é a prova de que o modelo biopsicossocial é muito fácil de ser aplicado e muito eficiente em fazer o paciente entender que as limitações dele não são necessariamente pelo biológico, mas sim por como ele se percebe. E é por isso que os pacientes precisam ter um lugar de tratamento que não só saiba trabalhar com eficiência, mas que seja inclusivo e acolhedor para que o resultado chegue, porque não adianta ir para um lugar fazer um exercício sem ter prazer em fazer esse exercício. E é aí que o modelo biopsicossocial se insere não só no contexto do paciente, mas também no contexto da clínica em si. Vamos em frente e até a próxima!